Graça e paz a todos. Quinta-feira, 1º de dezembro do ano de 2022. Primeiro dia do último mês deste ano. Louvado seja o Senhor. Enquanto eu aguardo os irmãos chegarem, eu quero ler o Salmo 23. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Paz do Senhor, pastor Elaine Bueno, a paz, minha esposa querida Elaine Zuba, Deus abençoe vocês. Comecei a live aqui alguns minutos antes, lendo o Salmo 23, onde o salmista diz que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Louvado seja Deus. No original, no grego, a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Oh, glória! Deus não falta para ninguém. Seja bem-vindo, Andrezinho, saudades de você, de todos aí, de Barra Velha. Deus abençoe, viu? Qualquer oportunidade, esteja aqui em Londrina, faça uma visita para nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aguardar alguém mais entrar. A Irene Leite, minha querida, saudade de você, do esposo. Pareça num domingo na igreja lá pra gente dar um abraço, tá bom? Deus abençoe, espero que esteja tudo bem com vocês aí, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O ano passando, nós estamos no último dia, no primeiro dia, do último mês do ano de dezembro, e hoje é dia de contarmos testemunhos. Se você tem testemunhos para engrandecer o nome de Deus, digite aí nas mensagens aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, porque serve de testemunho para abençoar muitas outras pessoas que estão passando, como diz o salmista, passando pelo vale da sombra da morte, passando por diversas aflições, e o teu testemunho é aquele que pode servir para levantar uma pessoa que está caída. A irmã Cineide, Deus abençoe, minha norinha Érica, louvado seja Deus. Queridos, como eu sou grato a Deus, viu? Pela igreja a qual o Senhor me deu a direção como anjo da igreja, os meus irmãos em Cristo, a minha família, todos juntos comigo, participando da live, participando dos cultos. Então eu quero reforçar já esse convite a cada um de vocês, que todas as quintas-feiras, pela rede do Facebook, nós estaremos fazendo este culto a Deus, Um culto com bastante seriedade, um culto com bastante gratidão, com bastante louvor e adoração a Deus.
assim como se nós estivéssemos dentro do templo, no culto presencial. Seja bem-vindo, José Mário, Marcão, glória a Deus. Deus abençoe todos vocês. Eu fico numa alegria tão grande quando eu vejo vocês entrando e participando junto conosco, mesmo que sendo pela live, né? Mas todos juntos numa só fé, num só amor, num só espírito. Eu acredito que essa semana Deus já fez grandes coisas na vida de cada um de nós e muitas outras coisas Ele fará. Louvado seja Deus. Santo, santo és tu. Já são 20h02, então nós vamos orarmos juntos e vamos pedir a graça de Deus, a misericórdia dEle, para que Ele me use nesta noite e fale ao teu coração do outro lado da tela e fale ao meu coração também. Seja bem-vinda, irmã Rosana, Deus te abençoe. Curvamos as nossas cabeças e oramos ao Senhor. Pai querido e maravilhoso Deus, Pai. Obrigado, Senhor, porque hoje é dia 1º de dezembro. Até aqui o Senhor nos ajudou. Nós temos mais um mês para completarmos um ano. E durante todo esse ano, o Senhor tem cuidado de cada um de nós nos mínimos detalhes. E eu quero lhe pedir a tua graça imerecida, mas maravilhosa graça, e o teu amor que nos atraiu até aos céus, até a pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E que tudo que for falado e revelado seja verdadeiramente que venha do alto, meu Pai. E que o Senhor tenha uma palavra rema hoje, uma palavra que levanta, uma palavra que liberta, uma palavra que cura, que santifica, que regenera. Assim eu creio e oro, te agradecendo no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqueles que estão com a palavra do Senhor, abram comigo no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Eu quero falar algo interessante hoje, que isso que nós vamos ouvir é transformador, é poder de Deus para mudar a nossa vida, é poder de Deus para restaurar famílias, restaurar cônjuges, restaurar a nossa própria condição de vida, restaurar a nossa própria comunhão com Deus. Eu quero falar nesta noite sobre a sua humildade, ela traz honra para você mesmo. Nas bem-aventuranças, Jesus escreveu, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, no verso 3, Jesus disse assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. De 9 bem-aventuranças, o Senhor começa com a primeira, dizendo assim: feliz, alegre, é aquele que é humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tudo que nós precisamos na vida é o reino dos céus. Nós passamos nessa terra para alcançar e adentrar no reino dos céus. E todo aquele que é humilde de espírito será recebido nos céus. Quando a pessoa ela é humilde de verdade, queridos, ela traz para si mesmo honra. Deus abençoe, irmã Márcia, seja bem-vinda. Ela traz consigo honra, porque na frente da honra vem a humildade. E queridos, nós vivemos um tempo, um período
em que muitas pessoas estão doentes. E existe um nome dessa doença. E essa doença chama-se soberba. A soberba, Deus não tira a soberba da gente, porque nós temos o livre-arbítrio. A soberba somos nós que temos que lançar fora. O livre-arbítrio Deus nos deu para fazermos uma escolha. Todos os dias, quando nós acordamos, nós fazemos uma escolha de vivermos o bem ou vivermos o mal. Vivermos para Deus ou vivermos para nós mesmos, para os nossos próprios desejos. Então, a humildade, ela é uma escolha de vida. Você, quando acordar, você pode escolher viver a humildade do que a soberba. Até porque a soberba, ela procede à ruína, enquanto a humildade procede à honra. Eu queria que você que está com a palavra do Senhor, abrisse comigo em 2 Reis, capítulo 5. É uma história muito conhecida, mas que dá um exemplo muito real, muito verdadeiro, de como a soberba, ela prende as pessoas, né? As pessoas, elas ficam presas no ódio, ficam presas na decepção, ficam presas nos relacionamentos, ficam presas em si mesmas, mediante a soberba, que sendo que se ela fizesse uma troca, uma inversão, jogando fora a soberba e adquirindo a humildade, então tudo seria mais fácil, tudo seria transformado, não é? É aquela frase muito antiga que sempre a gente diz: você quer ter razão ou você quer ser feliz? Eu sei que você quer ser feliz. Eu sei que você quer ser bem-aventurado. Eu sei que você quer herdar o reino dos céus. Então, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não é que deles será o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Todo aquele cristão que é humilde por natureza, que é humilde de espírito, ele já é cidadão dos céus. Jesus Cristo, ele demonstrou a sua humildade. O exemplo máximo de humildade foi Jesus Cristo. Em todas as áreas, ele deixou ser batizado por João Batista no Rio Jordão, uma vez que o próprio João Batista disse a todos os ouvintes presentes que ele não era digno nem de desatar as correias das sandálias daquele que estava para vir, Jesus Cristo, Salvador do mundo. Jesus Cristo se dobrou perante os seus discípulos e ele lavou os pés dos seus discípulos. Pedro, um deles, abismado, disse: mestre, mestre, tu que vem me lavar os pés, sou eu que devo lavar os seus pés. Mas o mestre, em total humildade, disse: Pedro, hoje você não compreendes o que faço, mas mais tarde compreenderás. E o mais tarde é hoje, meus queridos. Mais tarde chegou. Nós estamos há mais de 2000 anos depois do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, aonde ele morreu a nossa morte, conquistou a nossa vida eterna. E não adianta nós ficarmos dando soco ao ar, soco em ponta de faca, porque se não existir uma verdadeira humildade, não há um progresso de crescimento espiritual. Então, toda soberba hoje deu nome nela de lixo. E todo lixo deve ser tirado de dentro do nosso coração. Todo lixo deve ser tirado de dentro da nossa vida. Faça uma limpeza. Eu costumo brincar com as pessoas que vai chegando no final de ano
as pessoas vão limpando as suas casas, vão fazendo seus jardins, vão renovando o seu guarda-roupa, vão fazendo faxina na casa, vão enfeitando a casa com árvores, com enfeites de natais. Mas, queridos, o mais importante é a limpeza interior nossa. É chegar nesse mês agora de dezembro e terminarmos o ano com sucesso. Terminarmos o ano testemunhando como Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo de milagres, um tempo em que Deus tem falado aos corações de todos aqueles que o buscam verdadeiramente, até porque a Bíblia, ela se cumpre e a palavra do Senhor diz que todo aquele que busca, encontra. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele Deus dera livramento aos sírios. Era este homem herói, porém leproso. Aleluia. É aqui que eu quero falar um pouquinho. Você já conhece essa história, mas hoje eu quero falar de humildade. Humildade. O que adianta, queridos, nós sermos heróis, nós sermos conhecidos, nós sermos benquistos, mas dentro de nós existir um vazio, uma depressão, uma angústia, se sentir perdido em uma grande multidão, porque esta era a vida real de Naamã. Era um comandante de guerra, era um homem que batalhava as guerras para o rei da Síria e nunca havia perdido nenhuma guerra. A Bíblia diz, porém, era leproso, né? Nós sabemos que, é claro, que nessa vida, Jesus Cristo disse que nós passaríamos por aflições. Então, aqui nessa terra, não há perfeição em nada, né? Jesus, ele é perfeito. Jesus foi o único que não cometeu pecado. Ele foi santo, santo de todos os santos. Por isso foi dado a ele o nome, sobre todo nome, né? Para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele sim é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mas olha só que interessante. A Bíblia conta que Naamã, com toda essa autoridade dele, com todo esse conhecimento, o povo aplaudindo, né? Ele saía para fora da casa dele e era uma maravilha. As pessoas se dobravam perante ele, falavam para ele qual era o desejo dele, o que eles poderiam ajudá-los. Ele era um herói verdadeiramente, como a palavra de Deus fala. Mas não era só leproso. Você estudando a palavra, você vai ver lá no meio, quase no término do contexto da vida de Naamã, você vai ver que a soberba falava muito forte dentro dele. Por quê, queridos? Porque o ofício, a posição dele, nunca ter perdido nenhuma guerra, aquilo lá foi gerando dentro dele uma soberba. Porém, ele era leproso. E quando ele entrava dentro da casa dele, porque dentro da nossa casa, a nossa casa precisa ser o nosso oásis. A nossa casa precisa ser a casa bendita do Senhor, aonde está a nossa família, aonde está o nosso quarto de oração,
aonde está o nosso leito sem mácula, aonde nós, depois de enfrentarmos o dia inteiro este mundo, as aflições deste mundo, nós possamos adentrar dentro da nossa casa para levar a paz para dentro de casa e ter paz dentro de casa. Mas ele guerreava, lá no mundo não tinha paz, porque no mundo não há paz, somente guerra. Mas ele ganhava as guerras, era aplaudido, porém ele voltava para casa. E logo ao entrar a casa, e quando ele tinha que tirar a sua armadura de guerra e olhar no espelho, ele contemplava com a verdade, com a veracidade daquilo que ele era. E ele via que ele não era nada. Ele era uma farsa. Ele era um homem doente, adoentado, sem cura, porque naquela época não tinha cura para a lepra, dias contados. Mas a Bíblia diz que tinha uma menininha. Como Deus é maravilhoso. Tinha uma menininha que era escrava. E ela, trabalhando dentro da casa de Naamã, ela ouviu, através da esposa de Naamã, que ele era leproso, que ele não era tão feliz como aparentava ser, que ele não era aquela pessoa que o mundo achava que ele era. Ele chorava nas noites, ele se entristecia. Talvez ele dizia para a mulher dele: eu trocaria tudo para ter saúde. Talvez ele disse até para Deus: Senhor, me leva, eu quero morrer. Do que adianta eu ser um herói de guerra? Do que adianta eu sair para fora da minha casa, ser aplaudido? Mas aqui dentro da minha casa, onde eu preciso ter a paz, onde eu preciso ter a alegria, é bem aqui que os meus conflitos, o meu emocional, a depressão, ela me pega porque eu me olho diante do espelho. Mas uma menininha, queridos, uma menininha, uma criança, que foi levada como escrava para trabalhar lá na casa de Naamã, ela falou para a mulher de Naamã: olha, eu conheço um profeta, tem um profeta, existe ainda homens de Deus com autoridade, e Deus pode curar o seu marido. Pede para que ele vá. Olha o que diz no verso 3. E disse esta sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Queridos, uma indicação de uma menininha. Quando você quiser receber algo de Deus, se aperceba nos detalhes. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de detalhes. Basta você olhar para a sua vida. Basta você olhar para o corpo humano, em todos os seus detalhes. Basta para você olhar para o céu e ver as estrelas dos céus, todos os detalhes do firmamento do mundo. Deus, Ele é um Deus de detalhes. Ele deu uma digital para cada um. Para cada pessoa Ele tem uma digital. E Ele cuida dessa pessoa, desse filho, nos mínimos detalhes. Por isso, quando não tente buscar, tentar enxergar as coisas grandes primeiro. Porque tudo que começa pequeno. Tudo é plantado para depois colher. Nós nascemos no ventre das nossas mães para depois elas darem a luz e nós começarmos o início da vida. E ninguém começa andando e pulando. Nós começamos sem andar e sem pular. Nós começamos na dependência total no colo das nossas mães. Nós
começamos dependendo inteiramente do leite materno. E quando nós estamos mais fortinhos, então nós gatinhamos para depois nos colocarmos em pé, para depois andarmos, para depois corrermos. E assim a vida, queridos. São os detalhes da vida. Por isso, nenhum dia é igual ao outro. Este dia talvez teve detalhes que passou desapercebido aos seus olhos. Mas se você fazer uma reflexão hoje, você vai perceber que muitos detalhes nesse dia contribuiu para você estar nessa live agora, para você estar recebendo esta palavra agora, para você ter um testemunho para testemunhar nesta live, em nome de Jesus. E sabe o que a mulher de Naamã fez? Auxiliadora idônea. Ela foi lá e relatou o que aquela escrava, que aquela menina tinha falado para ela. E ela convenceu o seu marido. Porque a mulher, com amor, com sabedoria, com direção de Deus, ela convence o seu marido. Ela mostra o norte para o seu marido. Por isso que Deus, ele criou a mulher da costela de Adão, para que ela andasse lado a lado com ele, para que ela fosse sua ajudadora idônea. Imagina se essa mulher fizesse vista grossa e não escutasse a menina por ela ser uma escrava. Mas a mulher de Naamã, ela não era soberba, ela também era humilde. E ela, na sua humildade, ela parou para escutar uma escrava. E bendita a hora que ela parou para escutar uma menina jovem. Bendita a hora que você para escutar esta live. E eu também. Porque a palavra de Deus, quando ela vem primeiro para o pregador. Aleluia. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, queridos. E Ele tem. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e é a causa de nós não sermos consumidos. E Naamã, então, ele toma uma decisão e ele vai até Samaria. Ele vai até o profeta Eliseu. Mas antes, ele pega uma carta do rei, do seu rei, do rei da Síria, e pega ouro, prata, utensílios valiosos e vai e entra em Samaria para entregar tudo ao rei de Samaria, ao invés de ir direto no profeta. Ele queria que o rei talvez o levasse ao profeta, talvez que o rei fizesse uma indicação ao profeta, mas ele se assustou porque o rei de Samaria disse: quem sou eu para fazer alguma cura? Eu não sou nada, eu sou o rei da Samaria. Vai lá e procura o profeta Eliseu. Ele é um profeta de Deus e ele poderá te curar. E queridos, parece que quando a pessoa é soberba, parece que as portas vão fechando, né, na vida delas, para que elas se envergonhem delas mesmas. E essa vergonha nada mais é do que oportunidades para que a pessoa olhe para dentro de si e veja que ela não é nada, que não é o dinheiro que faz ela, não é a cultura, não é a posição, não é o cargo de trabalho, não é a família que ela veio, porque todos somos pó e para o pó voltaremos. Então Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, queridos, eu queria deixar essa palavra, essa mensagem para você, muito poderosa hoje. A sua humildade, ela te traz muita honra. Você prefere ser honrado ou você prefere ser desonrado? É claro que você quer ser honrado. Todos nós gostamos de ser honrados. Que pai que não gosta de ser honrado, respeitado pelos seus filhos? Qual marido que não gosta de ser honrado e respeitado pela sua esposa?
Qual esposa que não gosta de ser honrada e respeitada pelo seu marido? Qual familiar que não gosta de ser honrado pelos seus familiares, seus amigos? Ninguém gosta de ser zombado, criticado, né? Escarnecido, muito pelo contrário, né? Então a Bíblia diz assim: tudo quanto a gente quer que os outros façam para nós, nós devemos fazer para as outras pessoas. E foi isso que a menina fez. A mulher de Naamã fez. E quando Naamã chegou no rei, o rei fez também. Falou: vai direto ao profeta Eliseu. E quando ele chegou no profeta Eliseu, ele ficou surpreso, porque o profeta, ele nem saiu na porta para atender Naamã. E por quê? Direção de Deus, gente. Direção de Deus. Deus não atende arrogante. Não atende. Ele dá um jeito para que esse arrogante tenha oportunidade de receber a bênção. Mas Deus não atende prontamente, não. Então Eliseu mandou um mensageiro a Naamã, dizendo para que ele desse 7 mergulhos. Olha o verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, assim a tua carne será curada e tu ficarás purificado. Foi esse o recado do homem de Deus que enviou o mensageiro. Teu problema, Naamã, vai estar resolvido. Você nunca mais vai ser leproso. Você vai mergulhar 7 vezes aqui e a sua carne vai ser curada. Mas olha a resposta de Naamã no verso 11. Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo. Olha para você ver a arrogância. Ele estava dizendo para ele mesmo. Certamente ele sairia, por-se em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar e me restauraria. Então Naamã, ele estava pensando com a cabeça dos outros. E é isso que nós não devemos nunca fazer. É pensar com a cabeça dos outros, irmãos. Sabe? Porque cada cabeça uma sentença. E o sacerdote, o profeta de Deus, ele não age com a cabeça dos homens, ele age dirigido pela direção do Senhor. Então não é muitas vezes o que você pensa, o que as pessoas estão pensando. Por isso que a Bíblia fala: não julgais, para que não sejais também julgados. Porque com a mesma medida que você julgar, você também será julgado. E ele fez 2 julgamentos. O primeiro foi o julgamento de que o profeta Eliseu deveria ter atendido ele com honra. Afinal, ele era um capitão do exército do rei da Síria. Afinal, ele nunca tinha perdido nenhuma batalha. Afinal, ele estava ali com ouro, com prata. Mas afinal, e a realidade é que quem precisava era ele e não Eliseu. Quem precisava ser curado da lepra era Naamã, não Eliseu. Quem precisava ser livre da soberba era Naamã e não Eliseu. E olha como que Deus ele trata num todo, gente. Ele trabalha nos mínimos detalhes, todas as coisas cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Porque qual é o resultado final que o Senhor quer para nós? A vitória, a cura, a transformação, a humildade. Porque bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. E ele faz então uma segunda colocação na sua soberba. Ele diz: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?
Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, imagina, queridos, que não só o fato do profeta não ter atendido ele pessoalmente, mas ter enviado um mensageiro, ele ficou indignado. Mas ele ficou indignado também de que o profeta tivesse o mandado mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e não nos rios que ele queria, de Farfar ou de Damasco, de águas purificadas, de águas cristalinas, rios mais importantes, mais imponentes, como um lugar, né? Por que não me mandou para um lugar chique? Foi me mandar por esse lugar aqui, né? Tão feio, né? Então, ele estava ainda com muita soberba. E vocês acreditam, queridos, eu sei que vocês acreditam, que um homem leproso, na época não tinha cura. Vocês acreditam que a soberba ela é tão poderosa na vida da pessoa que ela leva à morte? Sabe o que ele fez? Ele se retirou de lá. Ele não aceitou a condição de ter saído da sua casa, lá da Síria, ir para Samaria. Não aceitou a condição do rei atender ele mais ou menos, não aceitou a condição do profeta Eliseu não atendê-lo, mandá-lo um mensageiro, não aceitou a condição de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, porque ele queria outros rios. Ele estava indo embora. Ele estava indo embora da mesma maneira que ele chegou. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Não deixe esse ano ir embora da mesma maneira que os outros foram. Vou repetir. Não deixe que o ano de 2022 vá embora da mesma maneira que os outros anos foram. Nós temos um mês, queridos. Nós temos um mês de dezembro para nos purificar, para receber a cura, para recebermos muitos milagres, para que os céus se rasguem diante de nós e que o Senhor mande nos seguir muitas e muitas bênçãos do alto. Nós temos essa oportunidade. O Senhor, todos os dias, Ele está batendo a nossa porta, nos dando oportunidade. O verso 13, até o exército de Naamã, os servos, os soldados, ficaram tão indignados com a soberba, que teve um corajoso que chegou e diz aqui no verso 13, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram, meu pai, Naamã, se Eliseu, se o profeta tivesse te dito alguma coisa tão difícil para fazer, o senhor não faria para estar purificado? Os servos estavam dizendo assim, meu senhor, o senhor é um comandante do exército, nós passamos de batalhas em batalhas, de guerras em guerras, nós vemos muito sangue, nós vemos muita tragédia, nós vemos muita tristeza. Se Eliseu tivesse falado para o Senhor, dá tudo que o Senhor tinha na vida de riqueza, o Senhor não daria? Certamente ele daria. Todo o ouro e toda a prata que ele conquistou até aquele momento. Talvez ele daria até a sua posição de capitão do exército para ser purificado, mas a soberba estava impregnada nele, juntamente com a lepra. E é por isso que Deus permitiu tudo isso, para que nos 7 mergulhos ele não fosse só purificado da lepra, mas que ele vivesse uma vida abundante. Porque, queridos, o que adianta também ser curado de uma doença e continuar numa vida da mesmice,
numa vida de soberba, numa vida falsa, numa vida de hipocrisia. Não teria justificativa, não teria lógica. É como a Bíblia fala do pregador: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria salvação? Mas, queridos, quando esses servos falaram para ele exatamente isso, falou: Naamã, se Eliseu não tivesse te pedido uma coisa muito difícil, você não faria? Claro que o Senhor faria. Mas ele só te pediu 7 mergulhos na água. Não dói. O Senhor não vai se afogar. O Senhor não vai se morrer. É só o Senhor se encurvar diante da vontade de Deus. E Naamã, então, mergulhou, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aquele homem totalmente soberbo decidiu mergulhar. E ele mergulhou uma, ele mergulhou 2, ele mergulhou 3. E cá entre nós somos seres humanos. Ele mergulhou a 4ª, e ele olhava para o corpo e ainda a lepra estava lá. Ele mergulhou a 5ª e a lepra estava lá. E o diabo, o tentador, assoprando no seu ouvido: tá vendo? O que adianta? Você já mergulhou 4, 5, 6 vezes. Mas o que Deus disse? 7. O que importa é o que Deus diz, irmãos. Não é o que os homens dizem. Se Deus disse 7, é 7. Ele criou o mundo em 6 dias. No 7º, ele descansou. E no 7º mergulho, ele mergulha e levanta, curado de toda lepra e de toda soberba, em prantos, chorando, adorando e glorificando a Deus. Agora entendendo que Deus usa uma menina, uma escrava de dentro da casa dele, que ele às vezes nunca nem percebeu, nunca olhou nem a cor dos olhos dela, nem a altura dela, mas através daquela menininha, através da espiritualidade dela, através do amor dela, da misericórdia dela, da humildade dela, agora este homem, além de capitão do exército do rei da Síria, agora ele era um capitão dos capitões, porque agora ele era humilde, agora ele não tinha mais lepra, e agora ele poderia voltar para a sua casa, para a sua terra, para combater os bons combates, e muito mais que isso. Agora ele poderia entrar dentro da sua casa e fazer da sua casa o seu oásis, o lugar mais feliz da sua vida. Ele podia deitar no seu sofá, descansar, deitar ao lado da sua esposa em paz, olhar no espelho e dizer: obrigado, meu Deus. Obrigado porque eu era leproso e hoje eu estou curado. Obrigado, Senhor, porque eu era soberbo, eu estava cego, perdido, mas o Senhor abriu os meus olhos, o Senhor me achou e eu te achei. Agora os meus olhos te veem. Senhor, me perdoe por todo o tempo perdido com a minha arrogância, com a minha soberba. E eu quero exercitar a minha humildade, Pai. Eu quero ser humilde de espírito. Não é o meu cargo, não é o ouro e a prata que eu tenho, não é a minha posição, não são os aplausos, mas é o que o Senhor é para mim e por mim que me faz ser bem-aventurado. Então eu não quero ser somente bem-aventurado na humildade, porque lá em Mateus capítulo 5, quando nós começamos a falar sobre a bem-aventurança, nós recebemos
infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Então, Jesus ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo no amanhecer. Salmo 30, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Queridos, brabeza, irritabilidade, não leva a nada, só piora as coisas. Busque a mansidão, busque a paz do Senhor, viva em paz, viva com mansidão, em nome de Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sempre tenha fome e sede da justiça de Deus, da vontade de Deus prevalecendo sobre a tua vida. Este é o nossa verdadeira fome, o nosso verdadeiro desejo de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isso aqui é sublime. Isso aqui é uma delícia poder viver isso aqui, queridos. Porque muitas vezes nós erramos também. Nós erramos com pessoas. Pessoas erram, pessoas pecam, pessoas são imperfeitas. E muitas vezes não adianta só liberar o perdão. Não. Você tem que liberar a misericórdia. A misericórdia. A misericórdia ainda é maior do que o perdão. Acredite nisso. Você sabe por que nós somos salvos? Não é porque Jesus nos perdoou, não. É porque Ele teve misericórdia de nós. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Meu Senhor. Sabe quem consegue trazer essa pureza para dentro da gente? O Espírito Santo do Senhor. Por isso que Jesus, quando ensinava os discípulos, e veio uma criança agitada correndo, aí os discípulos foram calar essa criança. Jesus pegou essa criança, colocou no colo e disse para eles: por que vocês estão sendo pedra de tropeço para essa criança? Não impeçais as crianças de virem a mim, pois o reino dos céus, pois todo aquele que não se tornar como uma criança, não poderá herdar o reino dos céus. Uma criança, ela é humilde, queridos. Mas a humildade, irmãos, que o Senhor está falando aqui, a limpeza de coração, é genuína por dentro. Os nossos olhos, o homem bom de coração, os seus olhos iluminam a graça de Deus, iluminam a luz de Deus e conseguem iluminar outras pessoas, porque são limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Quando chegar alguma coisa ruim, alguma informação ruim na sua vida, enterre ela, jogue ela no lixo, não propague, porque não edifica. Aquilo que não edifica, aquilo que não enobrece a pessoa, aquilo que não vai trazer benefício à pessoa, só malefício, tira fora. Tira fora. Não faça mais isso. Não levede a massa. Não seja um fofoqueiro. Tá bom, meu amor? Tá bom, meu querido? Tá bom, minha querida? E diz aqui, ó: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Aleluia. Hoje eu estava ouvindo um testemunho e uma pessoa me dizia assim: pastor, todo lugar que eu vou, eu sou perseguido, pastor. Alguém tenta pegar meu cargo, alguém tenta se levantar contra mim. Mas justamente, queridos, então se alegre-se por isso, porque você é um bem-aventurado. Porque você já viu trevas se agradarem da luz? Não.
Porque aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Então, aonde você pisar a planta dos seus pés, se houver trevas, ali as pessoas vão ficar incomodadas. As pessoas vão te perseguir. Mas ao invés de você ficar aborrecido e entristecido, olhe para a palavra do Senhor e engrandeça o nome de Deus, dizendo: obrigado, Senhor, porque o meu nome está escrito no livro da vida. E por isso estou sendo perseguido. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Todos os profetas, todos os homens de Deus que foram antes de nós, também viveram o que nós estamos vivendo. A perseguição, a calúnia, o vento contrário, as coisas são mais difíceis para aqueles que querem fazer o bem. Porém, o resultado final daqueles que servem e obedecem a Deus e colocam a humildade na frente como procedência, esses sim são honrados. Ainda que os homens não te honrem, mas Deus te honra, e é o que vale. Mais vale uma honra de Deus do que 1000 pessoas te honrando hipocritamente. Amém, queridos? Eu quero fazer uma oração com você. Você que está recebendo o milagre. Domingo agora Deus deu uma palavra para nós que durante 3 dias muitas pessoas iriam receber curas, milagres, transformações. Eu já recebi alguns testemunhos da grandeza de Deus, da misericórdia de Deus, do agir de Deus, né? Porque agindo Deus, quem impedirá? Eu também já recebi bênçãos nesses dias, porque Deus, Ele é maravilhoso. E eu quero ministrar uma oração sobre a tua vida. Apresente diante de Deus agora uma área da tua vida que você está em conflito, seja teu trabalho, seja tua área conjugal, seja até uma enfermidade como a de Naamã, seja um problema familiar, seja um pedido que você tem feito a Deus para um dos seus filhos, pelos seus familiares, para uma situação que há muitos anos são decorrentes, que não tem solução aos olhos dos homens, que você vem se arrastando. Vamos mudar isso tudo hoje. Você quer mudar isso tudo hoje? Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia. Nós temos a autoridade do Senhor para ligar aqui na terra e o Senhor ligar nos céus. Nós temos a autoridade para desligar aqui e Ele também desligar nos céus. Eu não vou pedir copo de água. Não precisa de copo de água, queridos. Nós precisamos do Espírito de Deus. Nós precisamos do sopro do Espírito Santo. Você que crê, ore comigo agora. Querido Deus e maravilhoso Pai, Tu és o Deus que soprou sobre as nossas narinas, Pai, e nos fez alma vivente. O Senhor nos deu a vida. Tu és o Deus que nos deu o maior presente que nós temos, e a vida. E esta vida, Pai, ela é vivida na Tua presença. Porque se o Senhor não estiver presente em nós, nós não temos vida. Por isso, meu Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Nos perdoe, Senhor, por muitas vezes pela nossa soberba, pela arrogância, por alguns acharem que são melhores do que os outros. Perdoa-nos, Pai, porque todos somos falhos, pecadores. E muitas vezes, Pai, quando crescemos em algumas posições ou financeiramente, em alguns cargos, muitos não sabem lidar com essa situação. Mas Tu és o Deus que sabe lidar com todas as situações. Então eu lhe peço nesta noite, Pai, que o Senhor abençoe a cada lar aqui representado e que entre, Pai, o Rei da Glória, que entre, Senhor,
o Teu Espírito Santo, trazendo, Senhor, o espírito de mansidão, trazendo, Senhor, a humildade verdadeira ao nosso coração e nos ajudando a tirar todo o lixo de dentro de nós. Tirarmos toda a arrogância, tirarmos, Senhor, toda a soberba, Pai. Aqueles, Pai, que vivem dia a dia sobrecarregados, irritados, Pai, nervosos, Pai. Senhor, traz, Pai, o dom do domínio próprio, Pai. Porque Tu és o Deus que domina o homem. O Senhor domina sobre os céus e sobre a terra. Não há nada a qual o Senhor perdeu o controle. Por isso nós entregamos as nossas vidas agora, ó Pai. Te agradecendo por esse dia. E te agradecendo porque hoje o Senhor também mudou a minha história. O Senhor mudou a nossa história. E obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de terminarmos este ano de 2022 como o melhor ano vivido até aqui. Porque infinitamente mais o Senhor tem daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Eu declaro, Senhor, que este mês de dezembro será um mês abençoador, será um mês incrivelmente maravilhoso, aonde bênçãos seguirão todos aqueles que creem, aonde pessoas se surpreenderão com a mão de Deus estendida para abençoar. Eu declaro mudança de vida, Pai. Pessoas que estavam numa vida torta, numa vida medíocre, mas que agora, a partir deste momento, se levantam, Pai, para uma vida digna, uma vida direita, uma vida honesta, uma vida cheia de paz e com muitos frutos para dar, porque é melhor dar do que receber. Deus lhe abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Fique em paz. Deus os abençoe, em nome de Jesus.